Sejam muito bem-vindos, uma boa noite. Essa live de aquecimento para Operação Viajar com Milhas e a nossa convidada já está aqui. Vamos lá, porque só acho que o Instagram resolveu aqui ficar de graça. Vamos seguir então. Pessoal, coloca aqui no chat se vocês estão vendo também, por favor, se vocês estão vendo a Jo. Se vocês estiverem vendo, eu vou seguir viagem aqui. Porque, como diz aquela frase que a gente conhece bem, eles estão vendo, então beleza. O feito é melhor do que perfeito. Eu não estou te vendo, peço desculpas, tá? Mas eu estou te ouvindo normalmente. Então, vamos seguir aqui. Deve ser um problema do meu telefone, então, tá de brincadeirinha comigo. Eu até entrei aqui para ver se... coisas, né? E aí eu até entrei aqui para ver se tinha alguma atualização, alguma coisa, mas tá tudo normal. Então vamos seguir, Jô. Que o importante dessa live é fazer o seguinte, tá? É que todo mundo que está aqui veja que se o título é se eles podem, você também pode. Então eu trago alunos que já conseguiram viajar utilizando o poder das milhas. E se, obviamente, se a Jô está aqui, é porque ela já conseguiu. Jô, todo mundo que passa por aqui, eu faço algumas perguntinhas, porque é importante as pessoas entenderem, que é o seguinte, algumas pessoas falam o seguinte, mas esse negócio de viajar com milhas, isso é muito difícil, ou isso não é para mim, e provavelmente você já deve ter passado aí por alguma situação dessa. Jô, eu quero que você me conte um pouquinho da sua história com viagens antes de me conhecer. Como que era, principalmente em relação a milhas, se você já viajava com milhas, como que se você já viajava e se utilizava as suas milhas? Conta para mim um pouquinho, por favor. Bom, a maior parte das viagens que eu fazia eram mais de carro, né? A gente pegou esse costume durante a pandemia e a gente meio que manteve, assim. Só que, assim, ultimamente tem se tornado muito cansativo, porque são longas horas de carro. Mas com as milhas, eu já ouvia falar e tudo, né? Mas, assim, eu não tinha assim, nenhum conhecimento sobre isso mesmo, assim. Não tinha nenhuma habilidade sobre isso. Sobre milhas, assim. Jô, Oi. Qual que era o seu maior problema em relação a isso, que você não viajava, antes de conhecer o Viagem de Todas as Férias? Eu acho que o maior problema, não só o meu, mas de grande parte, é de não saber que você tem um problema. É você não saber que você está perdendo alguma coisa, né? Porque se você tem consciência disso, logo você vai em busca, né, de uma solução, de alguma coisa, de algum recurso, de aprender a fazer alguma coisa que você precisa. Mas se você não tem consciência disso, você não vai atrás. Tocou num ponto interessante, né? Porque às vezes as pessoas não têm consciência do problema, porque muitas vezes não conhece, não sabe que isso é um problema. Acha que a única opção é realmente pagar caro na passagem, né? E assim, como que você se sentia olhando para trás assim? Você consegue lembrar como que você se sentia? Putz, nossa, eu tenho que, na hora que vai fazer uma viagem, pagar caro na passagem e saber que poderia estar pagando mais barato. Olha, é uma sensação péssima, né? Porque uma vez que você... Eu acho que a grande questão das milhas, principalmente, a grande vantagem delas é que você acumula elas sem fazer muito esforço para isso, né? Eu, pelo menos, eu não faço além daquilo que eu já fazia, né? Eu não tenho um gasto a mais no meu cartão hoje para poder pontuar mesmo, poder viajar com um preço mais acessível, né? Então, é só questão mesmo de ajustes de rotinas que a gente tem no dia a dia para a gente conseguir ter esse tipo de recurso, né, à disposição, assim, de conseguir comprar uma passagem mais barata, usar as milhas, né, ao invés de pagar em dinheiro mesmo, né. Você tocou num ponto interessante, eu vou colocar o meu fone aqui para ver se eu melhoro um pouquinho o áudio para mim. Você tocou num ponto... Tá me escutando? Eu tô te escutando. Você conseguiu me ouvir? Ouvir eu consegui. É porque eu não...
tava um pouquinho baixo, eu tô até... O pessoal tá assim, gente, por que eu tô assim? É porque realmente tava um pouquinho baixo aqui pra mim, tá? Mas agora eu tô escutando normal. Jô, você tocou num ponto interessante de não gastar mais para ter os pontos, né? Isso é até uma coisa que eu prego muito, você me vê lá falando na comunidade, também nas aulas, que é sobre isso. São os gastos que você já tem, só que agora de uma forma mais inteligente. Inclusive, só fazendo um parênteses aqui, uma observação para quem chegou aqui agora, no dia 18, daqui a 7 dias, eu farei uma aula chamada Operação Viajar com Milhas, onde eu vou ensinar a base do meu método viagem todas as férias, para que vocês consigam viajar mais, gastando menos, usando o poder das milhas, assim como a Jo já conseguiu também, vai contar essa história aqui pra gente daqui a pouco, tá? Ô Jo, eu quero que você me fala o seguinte, porque talvez algumas pessoas estão me vendo aqui, afinal de contas, quem é o Murilo? Como que você me conheceu? Como que você resolveu dar um voto de confiança para fazer parte dentro do Viagem Todas as Férias? Foi te conhecendo pessoalmente, né, em primeiro lugar. Não é fake news, né? Não é imagem criada por IA. Nos conhecemos lá em Brasília, né? Foi. Então, acho que o grande bloqueio hoje do digital, das pessoas, né, darem esse voto de confiança, é saber se são pessoas íntegras ou não, né? Então, te conhecendo pessoalmente, eu tive a oportunidade de saber que você faz isso porque você realmente vê sentido nisso, né? Não é só uma pessoa querendo arrancar o dinheiro do povo, né? Como tem muitos por aí. Você quer mesmo que a pessoa tenha resultado, né? E você teve a oportunidade de ver o brilho nos olhos, né? Coisa que hoje pouca gente no digital tem, a maior parte dos meus alunos não tem essa oportunidade, né? De me conhecer pessoalmente. É muito, muito legal isso, Jô, você ter falado sobre isso. Você falou um ponto interessante também, né? Muita gente quer vender e deixa ver navios, né? Você acha que hoje, dentro do Viagem das Férias, você tem um suporte legal, assim, faz diferença estar dentro de uma comunidade? Que diferença que faz para você? Com certeza faz diferença, sim. Inclusive, já peguei algumas dicas dali, né, da comunidade. Já tive Pode falar. Essa é a função da comunidade, né? Justamente essa, não apenas tirar dúvidas, mas também ter várias dicas aí. Exatamente. Então, já peguei ali algumas dicas, já peguei ali algumas informações que você põe lá, né, de promoção, de oportunidades, né? Então, isso tudo é muito legal, né? E o seu suporte 10, né, Murilo? Oi? Seu suporte 10, né? Murilo, obrigado. Ele faz de tudo, assim, para você ter resultado, entendeu? E eu acho que, para mim só faz sentido eu montar um método e vender se realmente as pessoas tiverem resultado. E é por isso que tem uma garantia absurda, uma garantia de resultado, né? Se você não tiver resultado, você tem o seu dinheiro de volta. Só que, para mim, é muito satisfatório ver vocês falando assim, estou viajando, emitir a passagem XYZ, porque o valor que vocês têm de economia, e nós vamos falar disso, é muito superior ao valor que vocês investem no treinamento. Exatamente. Jô, só fazer uma observação para quem chegou aqui depois, tá? Nós estamos fazendo as lives de aquecimento preparatórios para a Operação Viajar com Milhas, onde eu entrevisto os meus alunos que já utilizam o poder das milhas, já viajam mais, gastando menos, usando o poder das milhas e algumas vezes até quem saiu do zero. Então, mesmo você que já está aí hoje no zero, consegue chegar onde eles chegaram. Durante muito tempo eu fiz lives apenas eu falando, e uma das coisas que é muito interessante falar, Jô, que eu vou contar aqui uma coisa de bastidor, você não sabe, ninguém sabe, eu vou contar aqui agora. Tá? Eu contei isso hoje lá no grupo, quem se inscreve na Operação Viajar com Milhas tem um grupo. Viajar é tão importante que essa ideia de se eles podem, você também pode, surgiu viajando. Enquanto eu estava ali aproveitando a praia em João Pessoa, aquele mar
verde, maravilhoso, e eu pensei, por que não, né? Me veio à mente esse insight desse nome, e eu achei muito legal, porque algumas pessoas vão falar assim, mas o Murilo, ele é especialista em milhas, para ele é fácil, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Jô, as aulas do treinamento Viagem Todas as Férias, você precisa de ficar horas e horas estudando? Não. Não precisa. Tempo hoje é dinheiro, né, Murilo? Graças a Deus você sabe disso. E você usa isso a nosso favor, né? Exatamente. Eu me coloco no lugar de vocês, porque eu penso assim, eu pelo menos não tenho paciência para ver 40 minutos de aula. Então, se eu tiver que fazer 40 minutos de aula, eu vou distribuir isso em 4 aulas para ficar mais fácil para vocês, tá? Ô, João, eu queria que você me fale uma coisa. Quais são os resultados reais que o Viagem de Todas as Férias trouxe aí para você, para as suas viagens, para a viagem sua e do seu marido? Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, eu passei a ganhar quando eu estava gastando, né? Quando gasto, eu ganho. Então, eu aprendi até essa questão da pontuação, assim, de verificar mesmo se foi pontuado, se não foi, né? Se concluiu a pontuação. Então, isso é um resultado real que eu venho tendo, né? E também, uma coisa que você fala, Marido, que você fala muito de viajar nas férias, né? Entanto, eu tenho assim um período de 30 dias de férias, ou do final do ano, ou do meio do ano, que é de férias. As minhas viagens são geralmente mais curtas ou mais objetivas, assim, né? Em questão até de trabalho mesmo. Então, entanto que a viagem que eu fiz, que eu usei comprando as milhas, foi uma viagem não só profissional, mas também, que era um encontro ali profissional que a gente estava fazendo, sabe? De alguns criadores ali do nosso trabalho, né? A gente trabalha com pecuária. Então, era um encontro dos criadores ali. Eu consegui participar, porque senão eu não ia conseguir ir, porque é longe e também não ia dar tempo de voltar para o curso que eu teria em Brasília. Então, essa viagem que eu consegui. E essa viagem, você acha que ela fez alguma diferença, assim? Fala assim, nossa, eu estar lá nessa viagem, mesmo que seja uma viagem profissional, não sendo uma viagem para lazer, vamos dizer assim, fez diferença para você? Com certeza, com certeza. E na verdade, assim, a gente fala que é um encontro assim, profissional, né? Mas acaba sendo um encontro descontraído também, porque você encontra, né, assim, os amigos, os colegas. Então, isso é sempre muito, muito bom, muito gratificante, assim. É muito interessante você trazer isso, Jô, porque antes de você eu entrevistei mais 2 pessoas e todas as 2 foram mais nessa questão do lazer. E você traz agora uma visão um pouco diferente, mostrando para todo mundo aqui, ó, que a Jô pode, vocês também podem, é a questão profissional. Muitas vezes você ter milhas te possibilita fazer uma viagem para fazer um curso, para você fazer um network, que às vezes o que você vai gastar com hotel, gastar com o ingresso, muitas vezes tem um ingresso, e isso acaba dificultando, inviabilizando muitas vezes. Mas quando você tem esse acesso a milhas, agora já não passa a ser mais a economizar, é a oportunidade de você faturar mais, de você fazer um network. Por exemplo, eu estava em Brasília e eu e a Jo temos uma conhecida em comum, que eu não sei se ela está aqui. Fernanda, você está aqui? Se tiver, dá um oi aí. E na época, eu e a Fernanda tínhamos uma parceria bem legal, por sinal. E a Fernanda, inclusive, que já foi entrevistada aqui em outras épocas, há meses atrás, ela também já usou o poder das milhas. A Fernanda está aqui. E ela também já usou o poder das milhas. E através disso eu conheci a Jo. A Jo gostou da ideia e hoje ela está aqui. Isso mostra como que o poder das milhas ela não é usado apenas para fatores de viagem, pode sim fatores comerciais. Isso é importante vocês estarem atentos. Seja comerciais, seja de network, viagem, por exemplo, estudar, fazer um curso, então se preparar. Isso te possibilita ganhar mais, estar preparado para oportunidades do mercado do trabalho. Excelente você trazer isso, tá, Jô?
E Job, fala uma coisa aqui. Você economizou, você tem uma noção de quanto que você economizou em passagens nessas viagens que você fez aí com finalidade de network, mas acabou que também é um lazer? Olha, foi mais de R$ 1.000. Foi mais de R$ 1.000, isso em apenas uma, né? Isso em apenas uma. Então, assim, é mais de R$ 1.000 em apenas uma viagem e já possibilitou outros conhecimentos que fazem com que você ganhe mais. Muito bom, João, muito bom. João, me fala uma coisa aqui. Como que você se sente hoje em relação a isso, em relação ao poder das milhas? O que você tem a falar sobre isso? Eu me sinto hoje mais confiante, assim, sabe? Sabendo que eu estou fazendo não só as compras certas, mas vamos dizer assim, que eu estou gastando e que isso vai me dar um retorno também, de que isso vai me trazer outro benefício, né? Então eu escolho também os lugares em que eu vou comprar, porque os lugares, né, tem que são lugares específicos, não são todos. Então você seleciona ali aqueles lugares que vão te propiciar isso. Então a gente acaba se sentindo mais confiante, assim, sabe? Pro dia a dia, para fazer as coisas que a gente faz mesmo do cotidiano, né? Sim. Porque uma coisa muito importante que você frisa e que você fala é que você não incentiva o consumismo, né? Isso é muito legal. Mas que as coisas do nosso cotidiano, as coisas que a gente já faz, isso sim pode vir a dar um retorno pra gente, né? Seja viajando nas férias, seja viajando para trabalho ou com outros fins, né? E parece uma situação um pouco paradoxal, assim, porque as pessoas acham que quanto mais você gasta, mais você vai ter acesso a bons cartões. Isso faz até um certo sentido, mas por que eu sempre incentivo os meus alunos a, primeiro, não ser consumista, não gastar mais, não gastar só porque tem pontos, e também a investir. Por um motivo muito simples, quando você investe, você tem acesso a melhores cartões. Agora, por falar em melhores cartões, eu vou falar sobre isso na Operação Viajar com Milhas, a super aula que eu vou fazer agora, dia 18 de abril, às 20 horas. Então, não perca essa oportunidade de você aprender a viajar mais, gastando menos, usando o poder das milhas. Jô, me fala uma coisa aqui. Essa viagem que você precisou fazer, você teve quanto tempo para comprar essa passagem? Nossa, acho que foi uma semana. Uma semana, né? Gente, eu fiz essa pergunta de propósito, tá? Porque eu sabia. Mas é para mostrar uma coisa. O tempo, ele é muito importante. Por que eu falo que o tempo ele é muito importante? Percebam que em uma semana a Jo estava preparada. Então, como ela estava preparada, em uma semana ela conseguiu colocar os conhecimentos dela em prática e conseguiu economizar mais de R$ 1.000. Veja que ela se preparou antes para quando a oportunidade chegasse, ela ia lá e ter a passagem na mão dela. Imagina se ela pensasse assim, nossa, agora eu vou aprender sobre milhas. O tempo passou. Porque talvez você esteja pensando assim, daqui a 3 meses eu vou aprender sobre milhas. Veja que em uma semana o conhecimento de milhas fez diferença para ela. Ela ia viajar em uma semana. Então, o tempo, ele é fundamental na economia das suas passagens. Quando a gente pensa em economizar, mas não é aquela economia porca, desculpa até o termo, tá, gente? Mas não é aquela economia vou ficar 19 horas em conexão, vou fazer aquelas passagens mais baratinhas, mas com condições de voo que não sejam adequadas. Eu estou falando economia e, ao mesmo tempo, uma economia que vai te gerar um conforto. Hoje eu até estava fazendo uma cotação de passagem e eu justamente olhei isso, passei para a pessoa que estava me procurando sobre essas passagens, justamente sobre isso. Você poder pagar um pouquinho a mais, e o poder das milhas te dá isso, você poder pagar um pouquinho a mais, mas fazer uma viagem que você não precisa ficar horas, dormir em aeroporto só para pagar mais barato. Não é isso que eu prego para os meus alunos. O que eu prego é o melhor custo-benefício. É viajar com conforto,
mas pagando menos usando o poder das milhas ou até mesmo com as passagens de graça. Ô, Jô, você teve algum custo, tirando obviamente a taxa de embarque, porque essa é uma taxa que é obrigatória, caso vocês não saibam, ela está também presente nas passagens em reais, tá? E isso é tabelado. Você teve algum custo com essa passagem? Não, não. Zero de custo. Que beleza, hein? Esse é o melhor dos mundos. Fazer uma viagem daqui a uma semana e ainda não precisar gastar nada. Obviamente, porque ela estava preparada. Ô, Jô, já aconteceu alguma coisa assim? Você entrou recente, talvez não tenha, mas aconteceu alguma coisa na sua vida que você nunca imaginou que seria possível por causa do poder das milhas? Eu quero começar uma observação. Você falou aí assim sobre estar preparado para as oportunidades, né? Uhum. E essa viagem que eu fiz, ela foi uma oportunidade, mas foi uma oportunidade que apareceu meio que de repente, assim, né? Então, Desculpa, pode falar. às vezes, a questão é a gente estar preparado também para as desavenças, né? Para os imprevistos, porque eles Boa. acontecem, né? E estar preparado para tomar decisão, para saber como agir nesses momentos em que você precisa de uma passagem de emergência, que você precisa tomar uma decisão de vai ou não num lugar, numa cidade, né? Porque é igual eu te falei, às vezes eu não uso passagem só nas férias. Uhum. Eu uso muito no dia a dia, no trabalho, né? Em relação, às vezes, a alguma emergência que seja familiar, né? Pode acontecer. Então, você está preparado para lidar com isso, nessas desavenças, né? É muito importante. E eu já tenho usado as milhas, né? Como você falou aí sobre alguma coisa que aconteceu. Eu já tenho usado as milhas, esse caso foi um dos casos, né? Mas eu estou me organizando para fazer acontecer o que eu quero muito ainda, que é uma viagem para o exterior, né? Estamos aqui para isso, né? Você quer revelar aqui para se não quiser, tá tudo bem, para onde você quer ir e quando você quer ir? Olha, nós não decidimos ainda, não definimos ainda, mas Estados Unidos, de forma mais ampla, assim, é um desses lugares. E acho que Suíça também. Muito bom, muito bom. Tem uma previsão de quando? Não começamos não, né? ainda. Se tivesse, ia ser lançado um desafio aqui ao vivo, hashtag Estados Unidos, hashtag Suíça, pra gente fazer você voltar aqui e contar essa história. Não por isso. Quando eu fizer, eu já vou começar a planejar já. Então, se eu fizer, eu volto para contar como foi. Isso é interessante você trazer isso, porque quando a gente fala a palavra planejamento, né, as pessoas tendem a pensar em dificuldades. E eu trago muito sobre isso de planejamento da sua passagem, justamente para estar preparado. Porque uma coisa é acontecer igual a Jo trouxe aqui, precisou de repente, beleza, mas ela já estava preparada no que diz respeito a milhas. Mas quando você vai fazer uma viagem dessa para os Estados Unidos, para a Suíça, existem estratégias que você utiliza que dá para economizar 10, 15, 20 mil reais em passagens, dependendo, obviamente, da época que você vai, quantas pessoas que vão. Então, isso tudo influencia. Jô, vou lançar um desafio aqui sem data para que você volte aqui contando a viagem para os States ou para a Europa, Suíça, ou se você decidir optar por outro local, será muito bem-vindo. Eu devia ter feito esse desafio ontem com a Lu, que ela falou que vai para a Europa. Devia ter feito esse desafio com a Lu. Mas bacana, gostei dessa ideia. E coloca lá na comunidade o que você tiver de dúvida, pode ter certeza que eu vou te ajudar. Inclusive, para quem não sabe, tá? A Jo tocou em dois assuntos que eu não falei aqui. Que o primeiro é a questão da comunidade, de jogar lá, de perguntar, do suporte. Então, você está numa comunidade que te possibilita... eu já sei acumular milhas, mas eu estou com uma dúvida na estratégia A ou B. Isso faz total diferença. E outra coisa que ela falou também sobre a divulgação das promoções,
Os meus alunos, eles têm um grupo no qual eu encaminho promoções sobre compras inteligentes. Estou fazendo uma observação que são compras inteligentes. É a maior oportunidade que você tem de acumular milhas com os seus próprios gastos. E eu vou falar sobre isso na super aula Operação Viajar com Milhas, que vai ocorrer na quinta-feira que vem. Vai ocorrer na quinta-feira que vem às 20 horas. É uma aula ao vivo, tá? E você não paga para assistir, basta você se cadastrar. Tem um link na minha bio, se você estiver aqui ao vivo, quiser se cadastrar. E se você quiser comentar aqui férias também, vou te mandar aí o link. Se o link não chegar, pode ser que você tenha um perfil privado. Então tem um link na minha bio. Se você estiver vendo a gravação, chegou até aqui, ou tem na descrição desse vídeo o link, se você estiver vendo pelo YouTube, se você estiver vendo pelo Instagram, tem na minha bio para você se inscrever. Então pegue seu ingresso, ele é gratuito para que você consiga seguir os caminhos de viajar mais, gastando menos, usando o poder das milhas. Jô, já estamos quase chegando no final e eu queria te perguntar uma coisa. Se você pudesse, tá ali... Não, finge que não tem ninguém aqui, tá? Tá uma outra pessoa aqui. Se você pudesse, o que você diria para essa pessoa que ainda não conhece o método Viagem Todas as Férias? Diria que vale a pena, né? No meu caso, eu, assim, numa viagem eu consegui recuperar o investimento que eu fiz no conhecimento, né? E também nas pontuações que eu já aprendi a fazer, que eu já aprendi a aplicar, eu também já obtive o valor do investimento de volta. Então, com certeza é uma coisa que vale a pena. É um conhecimento que você vai ter retorno, não só financeiro, né? Oportunidade de você estar entre família, oportunidade de você ter um momento em lazer, oportunidade de você ter, como a gente falou, estar pronto para oportunidades de trabalho, né? Para ampliar esses horizontes, né? Fazer um networking. Então, vai valer a pena, com certeza. Show, Jô. Ó, quero te agradecer pela a disponibilidade do seu tempo. Eu sei que você está aí em lançamentos, está fazendo aí uma agenda apertada, mas ainda assim você tirou um tempinho para vir falar aqui e incentivar mais pessoas. Então, assim como a Jô, se você quer aprender a viajar mais, gastando menos, usando o poder das milhas, basta você, já estou finalizando aqui, então basta você ir no link da minha bio. Para quem não sabe o que é bio, é quando você chega no perfil da pessoa, tem fotinha, tem a descrição dela, é lá que você vai conseguir se inscrever para essa Operação Viajar com Milhas. Você vai ser direcionado para um grupo no WhatsApp e nesse grupo você vai ter mais informações sobre o evento. Já garanta seu ingresso e se você for casado, se você for casada ou viaja com a família, amigos, encaminha para eles também, porque isso vai fazer a diferença. Duas ou mais pessoas com conhecimento, isso pode agregar bastante na sua viagem. Para vocês que me acompanharam aqui, agradecer vocês também por ter ficado até aqui. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Eu acho que a próxima é amanhã, cenas dos próximos capítulos. Jô, muito obrigado mais uma vez. Se você quiser dar uma última palavra aí pro pessoal, despedida, um tchau, pra gente finalizar. Muito obrigada, pessoal, por hoje, por estar aqui nos ouvindo, né? Como eu falei, com certeza é um conhecimento que vale muito a pena e que vai trazer muito retorno para vocês ao longo dos anos, né? Que não é uma coisa que você vai usar uma vez e não vai usar mais. Você vai usar praticamente o resto da vida, né? Exatamente. É um conhecimento que se prolonga. Falou Exato. Tudo, Jô. Falou tudo. Beleza. Ó, muito obrigado. Obrigado para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.